Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos aqui em uma transmissão, né, em mais uma transmissão ao vivo na segunda semana, Rede Pedagógica. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao maior curso online da internet brasileira. Já somos quase 50 mil inscritos e milhões de participantes, porque nem todo mundo se inscreve, né? Algumas pessoas não sabem que podem se inscrever, que não vão pagar nada, que vão participar de sorteios, que vão ter acesso a materiais na plataforma e que é tudo 100% de graça. Inclusive o certificado lindo, maravilhoso, de 80 horas que você ganha ao final. Já pensou um certificado que tem como professores Ilan Brenman, né? Você tem Marcelo Tais, você tem Cristiano Muniz, você tem Raquel Santana, você tem Simone Lavorato, que está chegando agorinha aqui para nos dar uma aula, Viviane Louro, né? Você vai ter Débora Munhoz, você vai ter também o Juraci Pereira, você vai ter a Ana Tati, o Paulo Tati da Palavra Cantada, você vai ter a Jussara Ferreira. Olha só, quantos professores super qualificados que vão assinar lá, que vão constar no seu certificado. 80 horas, totalmente gratuito, gente. Estou aqui olhando um monte de gente entrando aqui, legal demais. Então, olha só, quem não se inscreveu ainda, é só ir em www.rpead.com.br. Ainda tem vaga, a sala está quase lotada, para falar a verdade, mas ainda tem vaga, corre lá. Não é? Quem ainda não se inscreveu, pode se inscrever. Quem não avisou ainda a amiga, o amigo, que existe essa possibilidade, essa formação que é um tesouro, né, gente? Para nós aqui é um tesouro. Para vocês também é um tesouro, porque é uma experiência inédita, né? É um método completamente inovador, curso online no Instagram, na plataforma, no YouTube, com todos os recursos tecnológicos mais avançados. Você faz, participa, e os professores, ó, top, né? É doutor, né? É mestre, é estrela, é só gente de primeira. Deixa eu ver aqui se a professora Simone Lavorato já está na nossa linha para nós a introduzirmos aqui e começarmos o nosso mini curso. Você sabe qual que é o tema, o objeto do mini curso de hoje? Hoje, pessoal, é neurociência e aprendizagem. Neurociência e aprendizagem com a doutora Simone Lavorato. Neurociência e aprendizagem. O que é neurociência? Como que a neurociência pode ajudar você a fazer educação com mais qualidade? Vamos aprender aqui hoje com a professora Simone Lavorato. Vai ser show de bola essa formação, né? Nós temos também aulas na plataforma, vai ser bem interessante. Vocês vão sair daqui realmente, olha só, mais inteligentes do que entraram. Eu até falei aqui ontem, né? De tanto fazer esses cursos, eu estou ficando mais inteligente. Viu, professora Simone? Tudo bem? Olá, boa noite, tudo bom? Tudo bem. Pessoal, olha só, eu quero mandar aqui um abraço para todo mundo que está entrando, enquanto a conexão da professora se estabelece, né? Está se estabelecendo ainda. Um abraço aí para a Sueli, né? Abraço para a Inês, para a Paula, abraço para Iroilda. Olha que nome bonito. Iroilda. Vamos lá, quem mais? Juliana. Cleusa. Conceição. Nome bonito, né? Conceição, né? Olha que nome bonito. Conceição é concepção, né? É o ato de dar à luz. Talvez o ato mais lindo da vida, né? Que é dar à luz a alguém. Conceição tem a ver com concepção. Jéssica, tem um monte de gente aí entrando. Eu acho que a professora Simone teve um probleminha com a conexão, mas nós, Tá daqui a falando que eu pouquinho tive um probleminha na ela conexão. vai entrar, tá bloqueada, tá com a tela Olá, congelada, mas daqui pessoal, a olá. pouco vai entrar. Você tá Tá me ouvindo? ouvindo? Ah, tá Estamos te congelada a minha tela? ouvindo. Exatamente, Ah, professor, tá com a nossa, imagem congelada. a imagem tá congelada, mas conseguem me ouvir.
Deixa eu Deixa eu pegar aqui ver. um feedback aqui do pessoal. Pessoal, vocês estão conseguindo ver a professora Simone Lavorato se movimentando? Ou a imagem dela está... Ah, agora sim, você agora chegou. Está Ah, muito então tá legal. bom. Agora deu certo. Agora deu certo. Gente, a professora Simone Lavorato, ela é muito acelerada. Eu assisti as aulas dela, mas que inteligente. Como é que você consegue Ai, organizar o argumento e falar tão depressa? Muito legal, hein? ai, pois é, Edivaldo, eu tenho que dar uma, né, diminuir um pouco a minha velocidade. Às vezes os alunos falam assim, professora, fala devagar, respira, porque parece que esqueço de respirar. Eu pego o embalo, quando eu estou falando de um assunto que eu gosto muito, que eu me empolgo, eu pego o embalo e aí é complicado controlar essa questão da velocidade. Mas o argumento está muito claro, né? Está muito objetivo. Estou aqui falando, pessoal, das duas aulas que estarão disponíveis daqui a pouco na plataforma, em que a professora Simone Lavorato nos ensina a correlação entre neurociência e processos de aprendizagem, e também vai trazer aqui questões sobre transtornos, sobre problemas de aprendizagem. Professora Simone, olha só, os 35 mil que fizeram na primeira semana a rede pedagógica já conhecem você. Só que agora temos já quase 50 mil. Então, certamente, nós temos aqui entre esses alunos, nessa sala imensa, né, com dezenas de milhares de pessoas, temos alguns que não conhecem você ainda. Eu vou lhe pedir, então, para nos contar rapidamente sobre a sua trajetória acadêmica e sobre os objetos de sua pesquisa ou de suas pesquisas, né, das suas especulações científicas durante essa trajetória. Então vamos lá, Edvaldo. Primeiro eu queria dar parabéns aí para todos os pedagogos, né? É um prazer estar podendo fazer essa live justo no dia do pedagogo, né? Então fui presenteada com isso aí. Então parabéns a todos os pedagogos, né, por esse dia. E vou falar então rapidamente aí um pouquinho, rapidamente não, né? Porque eu já falo rápido, como o Edvaldo acabou de dizer. Eu vou falar pausadamente, mas de uma forma sucinta, né? Eu sou pedagoga, sou psicóloga, então minha graduação ela está na psicologia, na pedagogia. Amo as duas igualmente, né? Se vocês dissessem assim, olha, escolhe uma área, eu não saberia realmente, porque eu amo as duas áreas. Eu acho que as duas áreas se complementam, né? Vocês vão poder depois entender melhor aí essa questão de como que se complementam. Tem tudo a ver, as duas áreas se complementam muito. Depois eu fiz também algumas pós, tanto na área de educação como na área da psicologia. Eu tenho a especialização em implementação e gestão de cursos à distância, de EAD, eu fiz pela Universidade Federal Fluminense. Tenho especialização em administração escolar, que também é uma coisa que me chama muita atenção, essa questão de gestão. Tenho um MBA também na Fundação Getúlio Vargas em gestão de pessoas, que é também, né, tudo a ver com essa questão de gente, mexer com gente, que é o que eu gosto, né? Na psicologia, a minha abordagem é a terapia cognitivo comportamental, então sou especialista nessa área, e tive o prazer de fazer o curso de uma especialização, uma pós em neuropsicologia, né? Essa foi realmente, assim, bem marcante para mim. Eu fiz ela na Faculdade de Medicina da USP, então algumas faculdades, tanto de psicologia como medicina, oferecem esse curso. Eu tive o prazer, né, de conseguir fazer na USP. Eu fiz o curso, foram 2 anos, e nós fizemos o curso dentro do Hospital das Clínicas, o que enriqueceu bastante esse meu olhar, né, dentro da neuropsicologia. E aí tem também o mestrado, eu fiz o mestrado na área de gestão do conhecimento, e tenho o doutorado, que é Educação em Ciências na UNB. Tanto no mestrado como no doutorado, né, o meu foco já era a questão da inclusão. É um assunto que eu, né, gosto muito, é um assunto que chegou, às vezes as pessoas perguntam para mim como é que eu entrei no mundo da inclusão, né, como é que eu fui parar nessa área de pesquisa. E normalmente as pessoas pensam que, de repente, alguém da família, né, tem alguma deficiência, e isso estimulou ela a buscar esse conhecimento na área. Mas, na verdade, não foi bem assim. Na época, né, eu estava coordenando a educação à distância de um órgão público, do INSS, onde eu sou servidora pública,
E aí a gente estava muito preocupado com essa questão de tornar as ações educacionais acessíveis, né? Uma vez que nos concursos públicos tem um percentual de vaga garantido para a pessoa com deficiência, mas aí muitas vezes eles chegam lá e não tem uma capacitação adequada, não tem uma formação específica, né? Então fica assim, as empresas fingem que estão praticando a inclusão, né? O servidor ou o trabalhador, o colaborador entra na organização e não tem como se desenvolver porque as ações não estão adaptadas para ele, né? E aí, nesse contexto, mexeu muito comigo e eu fui buscar, né? Eu lembro que na época a minha chefe, minha coordenadora, falou, olha, o que tem sido feito na educação à distância para acessibilidade? E foi o momento que eu me dei conta que a gente não estava fazendo nada, né? E aquilo me marcou demais. E eu mudei na época que eu fazia o mestrado, a minha dissertação de mestrado já estava praticamente rascunhada. No meio de tudo, eu mudei, deixei minha orientadora quase doida, né? Porque eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa no sentido da inclusão, que eu senti que aquilo me tocou realmente. E foi ali naquele momento que eu comecei, né, a buscar esses caminhos. E depois já fui para o doutorado com essa visão já de ampliar essa pesquisa científica que eu vinha fazendo no mestrado, de ampliar. Então, o meu foco específico, ele é a pessoa com deficiência visual, só que quando você fala de pesquisas nessa área de inclusão, você acaba abarcando, na verdade, todas as deficiências e transtornos, né? Apesar do trabalho que eu desenvolvi ser mais focado para a pessoa com deficiência visual, todo esse contexto aí da inclusão é a minha paixão, é o que me move. Ah, muito legal. Ufa, né? Deixa eu aqui respirar. Que currículo, né? Que currículo extenso, né? Profundo, muito legal, gente. Então, a professora Simone Lavorato tem essa dupla formação em psicologia e também formação né? Ela tem psicologia e educação. Essas duas pedagogia, áreas. E pedagogia, né? Então, ela tem essas duas formações. Então, hoje também aqui é dia dela, dia da pedagoga. Vamos dar os parabéns aqui, né, para a professora Simone Lavorato, né? Então, muito legal, né, gente? Olha só, professor, lembrei de você falando que falava rápido. Uma vez eu fui meter a besta de fazer interpretação, tradução simultânea do inglês para português, né? Aí tá, o pessoal estava falando, eu estava traduzindo em cima de um caminhão. Mas aí, menina, chegou um adolescente lá, falando muito rápido. E eu passei muito aperto, viu? Eu passei muito aperto, viu? E nós temos lá, né, a Virgínia Camenada, que vai fazer a tradução das aulas, né, para Libras. Então, ela vai passar um pouco de aperto, mas vejam que o cérebro da professora Simone é um cérebro realmente, né, muito poderoso, muito veloz. Gente, então, olha só, o objeto da aula já falamos aqui, neurociência e aprendizagem. Né? Então, ela vai falar, colocar um acento aqui no que seja, né, na conceitualização. Nem vou falar mais conceituação, vou falar como o professor Cristiano, conceitualização, que é a ideia de você construir conceitos dinâmicos e não conceitos estáticos. Tem até uma linha de pesquisa que eu gosto muito, professora Simone, que é a linha da história dos conceitos, né? Para a gente evitar anacronismo, estudar os conceitos nos seus respectivos contextos, porque realmente, como disse aqui o professor Cristiano, na segunda-feira, no minicurso de alfabetização, não é? Na verdade, ele deu um minicurso aqui de dificuldades de aprendizagem, né? Então, ele estava nos explicando aqui a diferença entre conceito e conceitualização. Os conceitos são móveis, os conceitos são dinâmicos. Então, ela vai colocar foco nesse conceito de neuroaprendizagem e vai também falar sobre os processos de aprendizagem e sobre os acidentes de percurso que acontecem nesses processos de aprendizagem. Então, quando a pessoa tem essa dupla formação, né, olha só, de um lado, pedagoga, doutora em educação, e de outro, psicóloga, né, especialista, né, em neuropedagogia, você tem uma pessoa que realmente tem uma formação bastante rica, bastante ampla e consegue conversar sobre muitas coisas no que tange aí, né, o conceito e a conceitualização do que seja aprendizagem e processo de aprendizagem. Nós aprendemos também já, professora Simone Lavorato, que o objeto dos estudos não é só o conteúdo, mas sim o próprio processo de aprendizagem, né? Estimular a aprendizagem deve ser o papel, né, fundamental dos professores.
Mas eu gostei muito das suas aulas. Daqui a pouco a gente vai liberar. Tá todo mundo curioso, né, para assistir essas aulas que realmente estão maravilhosas, tá? Vocês vão adorar. Passa rapidinho, né? É muito conteúdo uma aula e passa rapidinho porque a aula realmente está muito boa. Então vamos lá, professora. O que seria neurociência? Uhum. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho dessa questão aí da neurociência, né? A neurociência é uma ciência, né, relativamente nova, se a gente for comparar com outras ciências aí, a ciência da matemática, que você, né, acabou de falar das questões da matemática, com o professor Cristiano aí. Então, comparado com outras ciências que nós temos, a neurociência ela é uma ciência relativamente nova, né? Na década de 60, mais ou menos, nós tivemos uma grande revolução que a gente chama de revolução cognitiva, que foi um momento onde começou realmente a pesquisar e a aprofundar essa questão, né, de como que funcionam os nossos sistemas neuronais, de como funciona o nosso cérebro em todas as outras áreas da nossa vida. Então, a gente tem algumas áreas que foram mais afetadas por essa revolução cognitiva, digamos assim, né? Como, por exemplo, áreas da saúde, a medicina, né, foi muito beneficiada com esse grande avanço da neurociência, que foi estudando esses processos neuronais e foi avançando muitos processos também na medicina. E a ciência comportamental, né, a questão da psicologia. Então, a neurociência começou a mostrar um outro lado de funcionamento cerebral de um outro ângulo, de um outro aspecto, e também a educação. Então, foi um momento onde começou a perceber, olha, se a gente começar a entender melhor como é que funciona o cérebro, a gente vai poder traçar soluções pedagógicas, estratégias pedagógicas que facilitem o processo de aprendizagem, né? Muitas vezes a gente se preocupa muito com como ensinar, mas se preocupa um pouco com como aprender, né? E ensinar e aprender, os dois processos são processos dinâmicos, processos complexos, né? E que podem ser muito beneficiados com o uso dessa ciência que é a neurociência, né? Então, entender como é que esses nossos processos neuronais funcionam, de certa forma, é trazer para o nosso lado, né, a ferramenta que a gente tem de entender como é que funciona isso dentro de um cérebro e promover ações que vão favorecer isso. Então, se eu sei, por meio da neurociência, que o cérebro aprende melhor de determinadas formas, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar as minhas questões de aprendizagem, as minhas questões pedagógicas, e vou transformar essas ações trazendo esse conhecimento junto, né? Hoje a gente fala muito em neuroeducação. Essa neuroeducação, ela também é uma área bem nova, e a neuroeducação é uma área multidisciplinar e que ela vai trazer conhecimentos da neurociência, da psicologia e da pedagogia. Olha só, tudo que eu mais amo nessa vida, né? Então, assim, juntou a pedagogia, a psicologia e a neurociência para formar essa nova área multidisciplinar que a gente chama de neuroeducação. E a gente acredita muito, Edivaldo, que daqui para frente os professores, a formação dos professores tem que ser voltada para essa questão da neuroeducação, para ele já entrar numa sala de aula sabendo como é que o cérebro funciona, como é que ele aprende, né? E ter isso aí a seu favor. Quando a gente fala de neurociência, né, processo de aprendizagem, num contexto inclusivo, aí a gente vai perceber como que isso pode melhorar ainda mais a qualidade de uma educação pensada para realmente incluir as pessoas que tenham ou uma deficiência, ou que tenham um transtorno de aprendizagem, ou uma dificuldade de aprendizagem, né? Porque transtorno e dificuldade de aprendizagem são coisas diferentes. Então, a neurociência ele vem nesse sentido, sabe? De dar aquele gás, de dar o caminho. Fala, olha, né, o caminho é esse. Agora você vai adaptar nesse caminho aí as suas ferramentas, os seus instrumentos para promover uma aprendizagem realmente efetiva. Olha só, é bem legal, né, pessoal? Então, como explicou aqui muito bem a professora Simone Lavorato, a neurociência ela vai estudar lá a infraestrutura dos processos de aprendizagem, como é que funciona, quais são os caminhos, né, que são utilizados para você fazer, então, essa produção de conhecimento. Já falamos aqui algumas vezes na primeira semana, falamos ontem uma vez sobre isso. Isso tem muito a ver com a BNCC, aquela concepção de Aristóteles de dizer que não existe conhecimento que não seja mediado pelos sentidos. Então, 100% do conhecimento
depende, né, dessa mediação dos sentidos. E numa linguagem neurocientífica, essa mediação, não é, como que se dá essa mediação, é que é objeto de estudo, né, da professora Simone Lavorato. É muito interessante, porque antigamente, né, professora Simone, muitas pessoas acreditavam que havia ideias inatas, né? As pessoas já nasciam, né, com pré-destinações, ideias já fixas na cabeça, mas não, né? As pessoas começam a aprender desde o nada, né? Começam a aprender e vão aprendendo e aprendem a vida toda. Então, eu gostei muito do seu esclarecimento. Agora, então, vamos falar um pouquinho sobre processos de aprendizagem? Vamos juntar então essa questão do processo de aprendizagem com essa sua última fala, que é muito interessante, que você falou assim, as pessoas aprendem a vida toda, né? E isso aí é um mito que a gente tinha antigamente, de que as pessoas depois que envelheciam não aprendiam mais. Hoje a gente sabe que não, realmente, como você falou, as pessoas aprendem até, né, até o último suspiro. Eu costumo dizer que até o último suspiro a pessoa ainda está aprendendo. Então, a gente tinha antes uma ideia pré-concebida, né, primeiro, a gente não tinha essa ideia de que como que funcionavam os neurônios no nosso cérebro, que essas conexões, que essas sinapses, né, que é a transmissão de uma informação de um neurônio para o outro, essa comunicação, ela vai fortalecer e ela que vai trazer a aprendizagem. A gente não tinha essa visão. Para você ter uma ideia, antigamente acreditava que o que a gente tinha na mente eram espíritos, que o nosso corpo era comandado por esses espíritos, né? E aí, é lógico, quando a pessoa tinha algum problema, acreditava-se que os espíritos malignos estavam no cérebro daquela pessoa. Tinha, inclusive, uma técnica muito utilizada durante muito tempo, né, chamada de trepanação, e era perfurado o crânio, era feito um buraco ali no crânio, para que realmente aqueles espíritos que eles imaginavam que estavam dentro da pessoa pudessem sair e libertar a pessoa. Agora, imagine isso, naquela época, né, sem anestesia, sem processos, né, de higienização, então assim, as pessoas acabavam morrendo. E aí tem muitos, né, esqueletos achados, muitos crânios com sinais certinho ali da trepanação que era feita. Então, graças, né, à ciência, isso tudo foi mudando. E hoje a gente sabe que não é assim, né, que a gente não é comandado por espíritos e que também a gente não tem uma mente separada do corpo, como se pensava até pouco tempo, né, relativamente. Então, a gente sabe que todos os processos nossos, psíquicos, emocionais, eles vão afetar no corpo, que todos os problemas também do corpo vão afetar no emocional, né? Somos seres sistêmicos. Então, nesse sentido, a gente também sabe hoje que, apesar da gente ter um período na vida onde a gente tem maior, né, produção, digamos assim, intelectual, mas a gente também, no período já do envelhecimento, a gente também está aprendendo, né? É como acreditava-se, por exemplo, que depois que você envelhecesse, você não tinha mais produção novas de neurônios. Hoje a gente sabe que sim, a gente tem produção de neurônio o tempo todo. É lógico que numa menor quantidade, nessa época da vida, na terceira idade, sim, mas ele ainda continua. Então, por isso a necessidade de continuar aprendendo a vida toda, né? Essa questão de aprender, né, é um contínuo na nossa vida, ele tem que ser levado cada vez mais a sério. É provado que as pessoas que continuam com o cérebro ativo, fazendo, né, atividades, aprendendo coisas novas, principalmente, porque quando a gente aprende coisa nova, o nosso cérebro ele tem que fazer várias sinapses, vários caminhos, né, neuronais, e isso vai fortalecendo as nossas conexões. Então, quando a gente aprende coisa nova, é muito importante. E a gente precisa, assim, até o final da vida, a gente precisa ter um olhar diferenciado com a educação para os idosos, para que eles possam continuar promovendo o processo de aprendizagem e continuar com a mente ativa, né? Porque a nossa mente também ela é como se fosse um carro. Se você para de utilizar, as peças vão enferrujando, vão travando, né? Vão tendo falhas de memória, vai tendo falha de atenção, e vários outros comprometimentos. Então, se a gente se mantém ativo a vida toda, aprendendo a vida toda, a gente vai ter aí uma vida toda com qualidade de vida. E aí a gente também sabe que tem um período, sim, onde a gente está mais propenso, né, à questão da aprendizagem. E que normalmente é onde a gente tem uma maior aí, construção de processos, de sistemas, de circuitos neuronais sendo desenvolvidos no nosso cérebro, né? Eu vi esses dias, não sei se você viu também, saiu nas redes sociais, eu vi um vídeo
que me deixou muito chocada, né? Era um vídeo, muitos de vocês devem ter assistido. A mãe filmou o desespero da criança nesse momento que nós estamos passando, que as crianças estão sendo forçadas rapidamente a aprender de uma nova forma, não estão mais com os professores na sala de aula, mas estão na frente de um computador. E muitas crianças têm dificuldade com isso, né? E a criança estava tendo dificuldade com isso, a criança estava literalmente tendo um surto, né? Ela estava tendo uma crise nervosa, a criança se jogava no chão e a mãe estava filmando e rindo, né? E a criança falava, dava para ouvir a criança falando, né? Eu não estou entendendo nada, né? Então, assim, olha o desespero dessa criança. Isso me chamou muita atenção, porque como que um cérebro que está passando por esse desespero pode aprender, né? Ninguém é capaz de aprender sobre situação de estresse. Por quê? Porque o estresse ele vai liberar, né, cortisol, vai liberar hormônios que vão travar a questão da aprendizagem. Então, não é o momento de aprender. A criança está tendo uma crise daquela, vamos acalmá-lo, né? A aprendizagem ela tem que ser prazerosa. O nosso cérebro tem que estar tranquilo para isso. Senão, se ele estiver sendo forçado, pressionado, estressado, nada que você fizer vai ter um resultado, né, de aprendizagem efetivo. Uhum. É bem legal mesmo, né? Realmente essas condições que nós conhecemos, né, como é que funciona o processo de aprendizagem, fica mais fácil você compreender, né, e as soluções também, aplicar soluções e resolver os problemas. E essa frase do Aristóteles, essa concepção, né, de que todo o conhecimento é mediado pelos sentidos, também tem a ver com isso que você adicionou, que é essa continuidade entre a razão e a emoção. Você que é doutora nisso, tem até um curso na rede pedagógica sobre competências socioemocionais, né? Mas tem um cara que eu acho que é um mago, um cara muito inteligente, que já viveu na virada do século XVI para o XVII, que é o Shakespeare. Tem uma peça que ele fala assim, olha, foi o seu desejo que concebeu este teu pensamento. Então, como é que misturou a coisa? Olha, o desejo da pessoa, né, acabou constituindo um pensamento, montando essa ponte, né, entre o desejo, né, as emoções e o pensamento, a razão. Quer dizer, muitas pessoas achavam que era possível, né, fazer a cisão. Até a gente pode lembrar do Kant, né, que tem um livro chamado Crítica da Razão Pura, tentando depurar a razão, tirar tudo que fosse emoção. Mas realmente vem o Freud e depois acaba com essa brincadeira. Não é isso, professora Simone? Mas é isso mesmo, né? Então, essa questão da emoção, né? E até a gente trabalha muito nesse curso que você citou, do desenvolvimento das competências socioemocionais de acordo com a BNCC, a gente trabalha muito a importância da gente ter um equilíbrio, né? Então, assim, as emoções, elas são responsáveis, sim, pelos processos de aprendizagem, e a gente precisa ter um equilíbrio entre elas. É o que eu costumo dizer, às vezes a pessoa pensa assim, ter medo é ruim. Não, ter medo não é ruim. Ter medo excessivo que é ruim, porque o medo excessivo vai te mobilizar. Mas se você não tiver medo nenhum, tiver zerado de medo, você sai ali na rua, vai atravessar a rua sem olhar, vai ser atropelado, vai se jogar de uma janela, né? Vai cometer até mesmo atos contra a sua vida. Então, assim, o nosso próprio instinto de sobrevivência nos ensina que a gente precisa ter medo, sim, né? Mas que esse medo seja equilibrado. E é assim com todas as nossas outras emoções. E as emoções, no processo de aprendizagem, elas são essenciais, né? Eu costumo dizer assim, gente, não dá para aprender pela dor, a gente tem que aprender por amor, né? E é isso mesmo, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar tranquilo para que a gente possa aprender, né? Essa questão dos sentidos, ela é muito significativa quando a gente fala de processo de aprendizagem, né? Primeiro porque, assim, o que eu estou sentindo, né? O que eu estou vivendo, o que eu estou vivenciando, eu consigo fazer essas conexões que eu preciso fazer, neurais, e estabelecer isso na minha memória, né? Se eu não tenho esse engajamento com aquilo, com certeza ele não vai ficar na minha memória, eu não vou conseguir reter aquilo, né? Então, tudo que a gente for fazer de estratégia pedagógica com os nossos alunos, a gente tem que procurar abarcar o maior número de emoções, de sentimentos possíveis naquela ação, tá? Então, por exemplo, eu vou trabalhar alguma questão com eles, eu vou pensar de forma, né, para motivar a questão aqui da curiosidade, o que eu vou trabalhar nessa atividade?
Tá? E para trazer prazer, para trazer alegria, o que eu vou colocar aqui nessa atividade? Né? Para despertar sensações, experimentações, né? A questão visual, eu vou colocar alguma coisa, alguma questão visual, vou colocar alguma questão auditiva, vou colocar uma música, vocês que trabalham tanto com essa questão de música, né? Vou transformar esse conteúdo num jogo, que ele vai, né, ter a sinestesia, ele vai mexer realmente, vai manipular ali o jogo. Então, quanto mais sentidos eu conseguir estimular com a minha aprendizagem, mais efetiva ela vai ser, né? Por quê? Porque eu vou ter aquele aprendizado por meio de várias sensações, por meio de várias emoções. E isso para o nosso cérebro é uma forma de aprender. Então a gente consegue fixar isso com mais tranquilidade, né? Então por isso a emoção, eu diria que é assim, o foco central, né? Então se eu tenho um professor em sala de aula que está o tempo inteiro gritando, que está o tempo inteiro brigando, né, que o aluno faz uma pergunta. Eu tenho até um exemplo do professor de química que ele fala que quando ele estudava química no ensino médio, ele travou, ele simplesmente odiava, que ele nunca imaginava que ele pudesse depois se tornar um professor de química. Porque uma vez ele fez uma pergunta e ele foi respondido mal pelo professor, porque o professor foi grosseiro com ele, aquilo bloqueou, que nunca mais ele teve coragem de perguntar em sala de aula sobre o que ele tinha dúvida. E foi criando um bloqueio. E aí vem a questão do pensamento, que você citou aí também, né? Então, se eu penso que eu não vou aprender, gente, eu realmente não vou aprender. Por quê? Porque eu criei aquela crença, é uma crença distorcida, a gente chama até de crença disfuncional na psicologia, né? É uma crença disfuncional, ela não tem razão de ser, mas eu criei aquela crença e eu acredito naquilo. Então, se eu acredito naquilo, aquilo vai se tornar verdade. O senso comum aí diz que a palavra tem poder. Eu acho muito engraçado. O pessoal fala assim, não, olha, não fala isso que a palavra tem poder. Mas, na verdade, não é que a palavra tem poder, é o pensamento que tem poder. Então, se eu tenho aquele pensamento determinado, aquilo vai influenciar no meu comportamento. Eu vou passar a agir, né, em função daquele meu pensamento. Por isso que nas terapias a gente faz o quê? A gente tenta trabalhar o pensamento disfuncional da pessoa, transformando ele num pensamento realista. A gente tenta quebrar essa crença disfuncional. Porque essa crença disfuncional ela vai acompanhar a pessoa aí se ela deixar durante a vida toda. Né? E muitas vezes são crenças que você criou do nada. Como essa pessoa, por exemplo, teve uma resposta mal respondida pelo professor, já criou a crença que ele não era capaz de aprender a química e se tornou um peso na vida dele. Né? Então a gente tem sim essa questão do pensamento tem poder. E o pensamento influencia no nosso comportamento. Tá? O pensamento é processado pelo cérebro e ele vai emanar uma resposta voluntária ou involuntária. Mas ele emana uma resposta do cérebro em função desse processamento do pensamento. E isso vai afetar diretamente ao nosso comportamento, a nossa mudança de comportamento. Né? Então, por isso, nunca é tarde para a gente tentar quebrar uma crença disfuncional. Mas, primeiro, a gente precisa descobrir que aquilo é uma crença disfuncional, que eu tenho aquela crença disfuncional. Aí sim, eu vou passar para uma outra parte, que é a desconstrução dessa crença. Ah, muito legal, gente. Olha só o que a professora está abordando aqui. A professora Simone Lavorato, doutora em educação, psicóloga, pedagoga, tem uma formação realmente muito vasta, né? Então, a crença disfuncional ou crença deletéria, o que vocês quiserem. Tem um autor até, professora Simone, em inglês, chamado Anthony Giddens, que fala sobre o conflito que pode existir entre o indivíduo, que ele chama de agência, e o contexto, que ele chama de estrutura. Né? Fala, olha, há um conflito constante entre a agência, que é o indivíduo, e a estrutura, que é o contexto. E ele coloca esse contexto também, porque o indivíduo pode ter suas ideias erradas, né? A criança está ali, acha que não aprende, que ele é inferior, e realmente acaba não aprendendo mesmo, né? O professor chama de burro. Antigamente o professor, eu já passei, né? Não passei por isso, mas eu vi isso acontecendo. Criança sendo colocada de castigo atrás da porta, não é? Tendo que ajoelhar, não é? Tendo que ajoelhar sobre caroços de feijão. Bom, e se voltarmos mais atrás, gente, isso eu já vi também conversando com pessoas idosas, né? Fazendo até a leitura de documentos, em pesquisas. Nos anos 50, a polícia batia nas pessoas no meio da rua, né? Com chicote, dava chicotada, paulada, cacetetada. Se estivesse na rua de bobeira, você apanhava, né?
Então, assim, essa violência que existia muito forte na realidade brasileira, talvez tenha relação com o nosso passado escravocrata, ela entrou para a sala de aula. Então, muitas professoras realmente usaram desse recurso de violência. Hoje, nós temos aqui na rede pedagógica aí mais de 2.500.000 professores muito amorosas, né? Mas, de vez em quando, aparecia, na minha formação, por exemplo, uma professora mais, né, vamos dizer assim, mais nervosinha, como essa que você estava citando. Mas então a pessoa, o indivíduo, o aluno, ele pode ter concepções erradas. Ele pode ter travas dentro do seu consciente, do seu subconsciente também, que impedem o livre funcionamento dos seus mecanismos de aprendizagem, como você está apresentando. Mas tem uma outra questão. Como é que você vai lidar com o contexto, que é esse que o Giddens chama de estrutura? A escola é discriminatória, a sociedade é discriminatória, a própria linguagem está carregada de discriminação, o contexto todo está sufocando ali o indivíduo, a criança está ali lutando sozinha. Essa é uma semana, né? Rede pedagógica com o tema Educação Inclusiva, professora. Acho que seria interessante você colocar um pouco para a gente também como é que se faz para se desconstruir, então, essa estrutura, essas concepções que estão acima do indivíduo, que chegam e se impõem em cima dele, e ele não consegue, às vezes, se emancipar, se libertar disso, né? Perfeito, Edivaldo. Então, essa questão, como você fala, né, é uma questão que ela se impõe, né? Da mesma forma que essa questão se impõe, se o professor, ele está, digamos assim, né, capacitado para isso, ele entende que ele precisa ser o agente forte, né, o agente empoderado desse processo, ele acaba assumindo, né, o protagonismo nessa ação. Então, assim, eu tenho uma escola, de repente, numa região super vulnerável, uma escola que eu sei que os traficantes estão ali na porta, né, para vender o produto deles ali para os nossos alunos. Eu sei que o contexto de violência é muito grande, a gente sabe as questões, né, políticas que estamos passando também, mas se em sala de aula eu adoto uma postura, né, equilibrada e de acolher esses meus alunos e mostrar para eles, sim, que a educação é capaz da transformação, eu acho que já é um grande passo que a gente consegue, né? Porque, primeiro assim, vocês que estão aí, né, Edivaldo, todos os educadores, eu tenho certeza que a gente acredita no poder da educação. Se a gente não acreditasse, a gente não estaria nessa área, né? Então, primeiro assim, eu acho que isso é uma questão muito pacífica entre a gente. A gente acredita, sim, que o mundo pode mudar, a vida pode mudar por meio da transformação que a educação promove na vida das pessoas. Agora, resta a nós, né, estarmos num papel de equilíbrio, e que eu sei que muitas vezes é difícil, tá? Eu não vou dizer para vocês, gente, a gente manter o equilíbrio é uma coisa muito simples. Não é um exercício, a gente pratica, né, a gente vai tentando, porque a gente sabe que nós temos professores que estão altamente adoecidos, né? Não tem condições de estar numa sala de aula, está por falta de alternativa mesmo, mas que estão num processo de adoecimento tão grande, né, que eles não estão conseguindo se tornar fortes. E ele precisa estar forte para poder mostrar para os alunos dele que os alunos também têm condições de superar tudo isso. Quando a gente fala de processo inclusivo, a gente não fala, como eu falei, só das pessoas com deficiência, não fala só das pessoas com os transtornos, a gente fala de todos, né? Incluir é todos. E aí são as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, as pessoas que, filhos, por exemplo, de presidiários, né, que são totalmente excluídos do processo. Tem pais que não deixam nem se aproximar, o filho se aproximar de uma criança que sabe que o pai está preso, a mãe está presa, né? Então, assim, a exclusão, né, ela é muito grande em todos os sentidos, né? A questão homofóbica, né, a questão racista, a questão dos gêneros. Então, são vários os excluídos, digamos assim, vários, né, as minorias. E aí tem uma outra contradição que a gente nem vai entrar, mas que é o que realmente é contexto de minoria, né? O que é a minoria? Será que né, porque a minoria passa a ser uma maioria, mas a gente não vai nem entrar nessa questão. O importante é a gente entender que tem muita gente no processo excluído, né, desse mundo. Então, assim, quando a gente consegue estar em equilíbrio, a gente consegue ir agregando essas pessoas e mostrando para elas que sim, elas têm que se empoderar, elas têm que assumir o papel de protagonista da história delas, elas têm que ser um sujeito ativo no processo
da construção da cidadania, né? E isso sim, eu acredito e eu vejo, né, nos professores, os professores da rede, que postam lá as atividades que eles estão desenvolvendo. Eu adoro ficar lá vendo no site, nas redes sociais de vocês, todos os exemplos que eles postam, as atividades que eles fazem, sabe? Esse amor de pegar produtos, sucata que eles encontram e transformam em coisas maravilhosas para promover a aprendizagem. Eu fico encantada com esse poder que a gente tem dos nossos educadores se dedicarem a isso e fazer esse processo. Então, com certeza, esses alunos, desses professores, né, maravilhosos que fazem de tudo para promover esse processo de aprendizagem, eles vão se sentir acolhidos ali nesse primeiro momento, na sala de aula, tá? Porque muitas vezes nem em casa eles são acolhidos. Eles vivem situação de violência doméstica dentro de casa, eles vivem situações de abuso, né? Então, muitas vezes, o único cantinho que ele tem, né, de ter o sossego, de ter paz na vida dele, de poder ser ele mesmo, é ali na sala de aula, né? Então, assim, isso reforça cada vez mais a importância de um processo educacional inclusivo, onde todas as diferenças possam ser aceitas e possam ser trabalhadas pensando no desenvolvimento humano, né? Eu acho que o grande foco é esse, pensar no desenvolvimento humano. Muito legal, né, pessoal? Então, vamos guardar aí, né, que essa última palavra da professora Simone, que o nosso foco deve ser o desenvolvimento humano. Aula maravilhosa. Se a gente for aqui, né, se a gente não ligar aqui o botão do desconfiômetro, a gente vai seguir aqui, né, até o Instagram nos derrubar, porque realmente está muito legal. Mas vamos seguir aqui o nosso método. O nosso método aqui, professora Simone, é o Big Mac. Tá? Big Mac por quê? É um sanduíche muito bom, né? Vendido no mundo todo, com o mesmo sabor. E é o seguinte, tem pão, depois tem hambúrguer, tem pão, depois tem hambúrguer, depois tem pão. Aqui tem live, depois tem aula gravada, depois tem live, depois tem... Né? Tem live, tem... Repetindo aqui que eu me embolei aqui, pensando no Big Mac. Perdeu no sanduíche, acho né? que eu tô com fome, viu, Simone? Então, olha só, tem live, tem aula gravada, tem live, tem aula gravada. Então, é o Big Mac, né? E depois tem live de novo, para fechar o Big Mac. Então, é só pensar aí, né? O pão seria a live e a carne seria o Big Mac. Então, é algo bem legal, gente, porque a gente faz interatividade, né, aqui com vocês nas lives, mas a aula fica lá bem montadinha, bem organizada, também na plataforma para você assistir quantas vezes quiser. E agora tem uma grande novidade, né? Eu acho que o Instagram nos ouviu aqui, que a gente tinha essa demanda com o Facebook, e como a rede é muito grande, o Facebook nos dá maior atenção, né? O Facebook, os técnicos do Facebook nos dão muita atenção, e eu acho que nós fomos até atendidos. Por quê? Antes nós tínhamos que gravar essas lives e depois disponibilizar, e estava demorando muito. Na primeira semana a rede pedagógica foi assim. Agora não, Simone, agora a gente termina aqui a live, já compartilha já diretamente, já fica gravado lá e você pode assistir pelo celular, você pode compartilhar com as suas amigas, com os seus amigos, né? Eventualmente até com alunos maiores você pode compartilhar esse conteúdo. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá assistir a primeira aula, que está maravilhosa, e depois a gente volta. Então, a professora, né, Simone Lavorato, doutora, né, em educação, também psicóloga, pedagoga, ela disse aqui para a gente, ao final, que o nosso foco deve ser buscar o desenvolvimento humano. Esse é um conceito chave, né, que inclui muita coisa aí. Tá joia, pessoal? Quem não está inscrito ainda é só ir em www.rpad.com.br e se inscrever. Essa primeira aula já está disponível na plataforma. Quem já está inscrito é só entrar. Quem não estiver inscrito ainda pode ir para o Facebook, né, e assistir a aula no Facebook, não, no YouTube, tá? No Facebook hoje não está. Nós estamos usando o Facebook para fazer tradução de Libras para as pessoas surdas, mas está lá no YouTube também, que é www.youtube.com/c/rede pedagógica, tá bom? Vamos lá assistir essa aula maravilhosa e daqui a 20 minutos, né? A gente vai tomar uma água e tal. Daqui a 20 minutos nós nos encontraremos aqui novamente com a professora Simone Lavorato. Professora, então você pode ficar à vontade aí para
dar alguma recomendação, ou se despedir parcialmente aqui dessa turma imensa, que tem quase 50 mil alunos, e depois a gente vai sair para assistir a aula. Ok, pessoal. Então, olha só queria dizer para vocês, assistam a aula lá, eu vou estar aguardando vocês aqui. Anote se tiver alguma pergunta, alguma coisa, passa para o pessoal aí, que o pessoal, né, replica a pergunta, a gente está aqui para poder auxiliar nesse sentido, tá? Estou aguardando vocês. Assistam a aula lá e voltem aqui para a gente continuar a nossa conversa. Beleza. E ela vai responder também aqui nas lives algumas perguntas, tá joia? Então tá, a gente vai lá, VaptVupt, 20 minutos, e a gente volta, tá? Para continuar esse mini curso maravilhoso de neurociência e aprendizagem com a professora doutora Simone Lavorato. Tchau, professora. Tchau, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Tchau, pessoal. Até daqui a 20 minutos. Tchau, até mais.